Olá pessoas, meu nome é Luciano Ludovico e vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente a embalagem tem 10 centímetros de altura, já vamos anotar esses dados, tem 10 centímetros de altura, e uma base de 20 por 10 centímetros. Então, por exemplo, aqui seria 20 por 10 centímetros. Esses valores aqui seriam os valores, então, das medidas da base dele. Né? No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Ou seja, sempre que a gente pega e coloca lá um sorvete lá dentro dessa embalagem, ele sofre sempre um aumento de 25%. Então, isso aqui, esse aumento de 25% seria o quê? Seria aquilo que passaria de 100%, ou seja, tu entra com 100%, tu faz o quê? Tu tens um aumento de 25%, então quer dizer que o volume depois de um certo tempo seria então 125% do valor anterior. Se a gente vai explicar durante o problema, se a gente chama o valor anterior de 100%, a gente acrescentaria 25%, isso aqui seria a mesma coisa que a gente tivesse 125% em relação ao valor anterior. Isso aí vai ser um aumento que a gente vai ter. Então, inicialmente é colocado na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1000 centímetros cúbicos. E após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com o sorvete sem transbordar, completamente preenchida. O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango que deverá ser colocada na embalagem é... Então, o que acontece? Primeiro vamos saber qual é o volume dessa embalagem. Né? O volume dessa embalagem, vou chamar aqui de Vzão, ele vai ser então o volume de um paralelepípedo, que é exatamente base vezes altura, segue a mesma lógica de um prisma, mas num paralelepípedo é basicamente a gente fazer a multiplicação ali lá das suas arestas. Então A vezes B vezes C, eu tenho então aqui que o A seria a altura, seria 10, né? A gente tem aqui que a largura então também seria 10, que seriam essas medidas da base, e 20 seria aqui esse comprimento, vezes 10 vezes 10 vezes 20, né? Eu vou ter que o volume dessa embalagem vai ser então 2000 centímetros cúbicos. Tudo certo? O que acontece? Agora eu vou colocar o quê? Eu vou pegar e vou colocar então meu sorvete de chocolate lá dentro desse volume, dentro dessa embalagem, né, que tem um volume de 2000 centímetros cúbicos. Ele me fala ali que o volume quando é colocado a mistura de chocolate é um volume nele líquido, então, ou seja, do chocolate líquido vai ser um volume de 1000 centímetros cúbicos. Só que o que acontece? Pelo que a gente já falou no enunciado, antes dele colocar o morango, tu tem que ter o quê? Tu tem que ter o chocolate congelado. Só que quando congela, tu tens o quê? Ou seja, pegando com aquela consistência cremosa que ele comenta aqui, a gente tem um aumento de volume em 25%. Ou seja, se eu tenho que 1000 seria a quantidade 100% iniciais ali lá do volume líquido do chocolate, qual vai ser o volume final depois dele ter sido colocado no congelador? Vai ser um volume de 25% a mais do que o que a gente tinha no início. Então vem essa conta que a gente fez aqui. Seria 100% mais 25% do valor inicial. Então o que a gente está procurando seria então 125%. Ou seja, qual seria o volume final com um acréscimo de 25%. A gente fazendo essa regrinha de 3, né? Ou seja, 100x igual a 100 vezes 125, tá? 100 vezes 125, perdão, aqui eu vou ficar com 100 vezes x e aqui 1000 vezes 125, perdão, 1000 vezes 125. O que vai acontecer? Eu vou então fazer essa continha aqui, essa regrinha de 3, 1000 vezes 125 dividido por 100 dividido por 100, eu posso cortar esses zerinhos aqui e eu fico então com a quantidade após o congelamento, né? Ou quando ele atinge a consistência cremosa lá do chocolate, vai ser de 1250 centímetros cúbicos. Ok,
O que vai acontecer? Bom, se é 1.250 centímetros cúbicos a quantidade, o volume de chocolate, né, que a gente vai ter após o congelamento, o que vai sobrar então para o sabor morango? Seria 2.000 menos 1.250, ou seja, 2.000, que é o tamanho total lá da embalagem, menos 1.250, seu volume total da embalagem, isso aqui vai ficar o quê? Sobraria 750 centímetros cúbicos. Mas aqui é que vem o detalhe, aqui vocês viriam até que tem uma alternativa D que daria conta disso, só que aqui vem o detalhe. Esses 750 centímetros cúbicos é o que sobra para o morango, o que sobra do morango não para o volume, não para o líquido morango, ou seja, não quando ele entra no estado líquido, quando ele fala desse processo, ou seja, a embalagem, ele fala assim, ó, qual é a quantidade de ele até fala durante o anunciado, após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que ao final do processo de congelamento a embalagem fique completamente preenchida com sorvete sem transbordar, ou seja, o que ele está querendo, o que ele tá querendo dizer? Ou seja, vai ter que ser colocado uma quantidade do morango líquido, de modo que após ele congelado, ele fique o quê? Ele fique com 750 centímetros cúbicos. Então compreenda bem a diferença. Esses 750 centímetros cúbicos não vai ser aquilo que a gente vai colocar de morango na forma líquida, mas sim o resultado final dele, depois que ele atinge a consistência cremosa. Exatamente para que 750 de morango cremoso no seu estado congelado, junto com os 1.250 do chocolate, forme os 2.000 centímetros cúbicos da embalagem, no qual tu não vai ter o transbordamento. Então a minha pergunta é, bom, qual é a quantidade de sorvete de morango líquido que eu tenho que colocar para que depois do congelamento ele tenha esses 750 centímetros cúbicos? Aí vai acontecer o seguinte, nós vamos fazer uma regra de três parecida com essa, só que vai ser o processo inverso. O que vai acontecer? X vai ter que ser os meus 100%, ou seja, esse X aqui vai corresponder à quantidade de sorvete de morango líquido que eu coloco inicialmente, sendo que eu sei que após um crescimento de 25% por conta do congelamento, qual vai ter que ser o seu volume? Eu sei que o seu volume necessariamente vai ter que ser 750 centímetros cúbicos. Então, o que acontece? Eu vou fazer agora uma regra de 3, eu fico que 125x é igual a 100 vezes 750, né? E aí eu vou ficar então com 750 vezes 100 dividido por 125. E aí, quando a gente termina de fazer essas contas, a gente vai perceber o seguinte, que isso aqui então vai dar um valor de 600 centímetros cúbicos. Ou seja, a quantidade de sorvete de morango na forma líquida que eu vou ter que colocar vai ter que ser 600 centímetros cúbicos, exatamente quando tiver o crescimento e ele atingir, depois de ser congelado e de chegar na sua forma cremosa, ele tenha exatamente os 750 centímetros cúbicos, que vai completar os 1.250 de sorvete de chocolate na forma congelada, e a soma desses dois vai formar então os 2.000 centímetros cúbicos da embalagem, para que a gente não tenha transbordamento. Então, resumindo, a quantidade de sorvete de morango que tem que ser colocado na embalagem para que a gente tenha todo esse processo que eu já comentei com vocês é 600 centímetros cúbicos, que corresponde à alternativa C.